Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Muito bom dia para você que está ligado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Nesta quinta-feira, 11 de março de 2021, nós já estamos ao vivo aqui no Rádio Revista André Luiz, sempre trazendo os temas da espiritualidade para estudarmos juntos. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação. Desejo um ótimo dia a toda a nossa técnica e a toda a nossa produção também. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa, que traz as nossas amigas, apresentadoras, comentaristas aqui do Rádio Revista. Bom dia, Estela Pavanelli, tudo bom? Bom dia, Vanessa, tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Bom dia aos nossos amigos da técnica, saudades de todos. Bom dia a você que nos ouve, que nos vê. Adriana, saudade sempre. É uma alegria estar aqui com vocês, todas essas quintas que nos alegra o coração, acalma a nossa mente, porque a gente se vê um pouquinho, mesmo que à distância. Então é uma alegria estar aqui. Muito bom. Bom dia, Adriana Galo, tudo bom? Bom dia, meninas! Tudo bem, graças a Deus. Que saudade, muita saudade. Mas é momento da gente se cuidar, ficar em casa, estudar, não é verdade? E conversar, assim, nessas quintas-feiras tão ensolaradas, conversarmos sobre a doutrina, que nos fortalece, né, nesse momento tão desafiador que estamos vivendo. É isso mesmo, muito desafiador, por isso nós trazemos temas aqui para o nosso aprendizado toda quinta-feira, e hoje nós queremos que você participe respondendo uma pergunta: quais são os principais sinais da mediunidade? O que você acha sobre esse tema? Participe pelo telefone 0800 979 5011. Faça a sua ligação e deixe a sua resposta aqui para nós. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é 11 99643 3827. Deixa sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Também estamos ao vivo lá no Facebook, a nossa página é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, para você ir curtindo, compartilhando aí com seus amigos, e também pode acessar o site tvmundomaior.com.br, clica na opção Assista ao Vivo e já acompanhe todas as nossas transmissões aí no YouTube da Rádio Boa Nova, ou também no YouTube da TV Mundo Maior, para você mandar a sua mensagem aqui para nós. Qual que é o conceito de mediunidade e também o conceito de mediunidade para a doutrina espírita, de forma geral e de forma doutrinária, né, Estela? Então vamos lá. Mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano de sentir o plano espiritual, de sentir em qualquer grau a influência dos espíritos. Então, nós que acreditamos no plano espiritual, acreditamos que haja os espíritos, que são os seres desencarnados. Então, a mediunidade é essa faculdade que temos dessa percepção do plano espiritual, dessa percepção de sentir a manifestação desses espíritos, desses seres desencarnados, em qualquer grau. Eu gosto muito de uma definição, que, embora a gente estude o livro dos médiuns para isso, eu gosto muito de uma definição que está no Evangelho. Eu vou ler aqui para os nossos ouvintes, que eu acho muito interessante e muito, assim, poético, vamos dizer assim, né, se é que eu posso usar essa expressão. Então, vamos ver o que o Kardec fala no Evangelho. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos, os instrumentos especiais. Como o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Eu achei muito bonita essa descrição, né? Muito bacana essa descrição que Kardec fala sobre mediunidade, que ele faz uma comparação bem bacana, que para as coisas materiais ele deu um instrumento,
não é? E a gente olha o telescópio, olha o céu, o infinito, o microscópio olha as coisas pequenas, que é aquelas coisas que a gente não viria a olho nu, não é? E para as coisas do invisível, do espiritual, ele nos deu a mediunidade, como se fosse esse instrumento, que a gente não vê as coisas físicas, para a gente ver as coisas invisíveis, ele nos deu a mediunidade, esse instrumento. Então, eu achei muito interessante. Então, mediunidade é isso, essa capacidade que a gente tem de percepção do mundo invisível, esse instrumento que a gente tem de ver o mundo invisível, de perceber o mundo invisível. E essa capacidade, essa faculdade, todos nós temos, em maior ou menor grau, essa percepção, não é um privilégio de ninguém, né? Ela tem mais, é mais evoluída do que eu, porque ela tem mediunidade e eu não. Não é por aí que a gente distingue mediunidade. E quem tem essa faculdade é chamado de médium. Então aquele é médium, eu não sou porque ele tem faculdade, eu não tenho. Não. Essa classificação de médium, Kardec fala muito bem lá também no livro dos médiuns, essa classificação se aplica àqueles que possuem uma mediunidade bem caracterizada, né? Então, por que aquele é médium, eu não sou? Por que aquele vê, eu não vejo, eu não tenho mediunidade? Não, não é isso. Todos nós temos, mesmo que em fase rudimentar, mediunidade. Só que muitos não desenvolve essa mediunidade, não tem essa característica para desenvolver nessa encarnação, por algum motivo, não tem essa possibilidade de desenvolver ou essa necessidade, porque a mediunidade, ela tem uma finalidade. Aquele médium nessa vida, ele tem uma finalidade de ter essa capacidade, né? Essa aptidão. Então, médium é aquele que tem aquela classificação de médium porque ele tem uma característica, vamos dizer assim, bem acentuada dos seus efeitos, né? Daquela sua aptidão, ela é bem caracterizada. Ou ele tem evidência, ou ele tem a escrita desenvolvida. Então, esse é o médium que a gente fala. Kardec fala isso no livro dos médiuns. Essa classificação de médium é porque ele tem um efeito bem desenvolvido das suas características. E aqueles que não têm, ele sente, como na definição que ele dá, ele sente em qualquer grau essa percepção, às vezes uma intuição, às vezes aquela interferência que a gente lê no livro dos espíritos também, que os espíritos agem em nós, né? A ação dos espíritos em nós, ela é mais do que nós imaginamos, então a gente tem essa percepção, mesmo essa forma rudimentar, essa percepção rudimentar, caracteriza uma mediunidade, mas não desenvolvida, não como que eu posso usar, não trabalhada, vamos dizer assim, que nem todos vieram para isso, nem todos vieram para desenvolver a mediunidade. Então, não sei se eu me fiz explicar, se a Adriana quer falar mais um pouquinho, que a Adriana estuda mais mediunidade do que eu. É isso, né, Estela? Essa conceituação de mediunidade é muito clara para nós, né? Tanto no Evangelho, como no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, Kardec até coloca que é como um manual, é um manual, né? Até para a gente compreender quem nós somos. Muitas vezes as pessoas pensam, o Livro dos Médiuns é só para quem tem mediunidade, para quem trabalha com mediunidade. Não. O livro dos médiuns é para todos nós que queremos entender a vida espiritual e o que nós estamos fazendo aqui, como que os espíritos agem em nossa vida, tá? E essa mediunidade que tanto a gente fala assim, mas todo mundo é médium, todo mundo tem mediunidade. Verdade. Todos nós temos mediunidade, por quê? Porque, de certa forma, nós estamos a todo tempo em comunhão com os espíritos. Quando a gente fala assim, o mundo tem um mundo material que é aqui, o mundo espiritual que é lá, a gente faz uma divisão didática, na verdade, em relação a esse mundo espiritual e a esse mundo material.
Só que ambos estão em sintonia e estão interligados, né? Estão apenas em espaços diferentes ou em dimensões diferentes, mas nós estamos a todo tempo agindo na vida dos espíritos e eles agindo na nossa. Então, podemos dizer que todos somos médiuns, mas há aqueles médiuns que têm a mediunidade ostensiva, que é aquela de trabalho, aquele que consegue ver, ouvir com mais frequência, que dá uma comunicabilidade, né? E eu acho interessante também uma explicação que o Jacobson, ele dá, tem um programa dele, né, que é Estudando o Livro dos Médiuns, é muito bacana, ele está fazendo várias lives em relação a isso, e aí ele coloca o seguinte, que mediunidade é uma só. Quando a gente fala há vários tipos de mediunidade, na verdade, há várias maneiras da mediunidade se manifestar numa pessoa. Então, por isso que tem uns que ouvem, outros que escrevem, outros que veem, né? Então, há vários tipos. Por quê? A mediunidade se manifesta de várias maneiras, tá bom? E as crianças possuem mediunidade, Adriana? Então, as crianças possuem. Aí, por quê? Até os 7 anos, principalmente até os 7 anos, o espírito ainda não está totalmente ligado, né? Ele ainda está um pouco lá e um pouco cá. Então, ele tem uma facilidade maior de perceber o mundo dos espíritos. Então, ele vê um avô que ele nem conheceu, mas ele conversa com ele, né? E ele dá características. Ele conversa com amiguinhos. É lógico que também, nessa idade, a psicologia nos alerta de que há aquela criação dos amiguinhos imaginários, né? Então, nem sempre, quando a criança está dizendo que está vendo um espírito, é um espírito, pode ser um amigo imaginário. E, às vezes, ela fala de alguém que ela está brincando, e aí a pessoa fala, é um amiguinho imaginário. Às vezes não é, às vezes é um espírito que ela está vendo. Por isso que desenvolver mediunidade em crianças não é de bom tom. Por quê? Ela não tem maturidade para isso, né? Para trabalhar, para conseguir compreender e lidar com essa questão. Como que os pais devem agir? Com naturalidade, né? Com naturalidade, fazer o seu evangelho no lar, fazer as suas conversas com o seu filho, tratando a criança como criança e trazendo para ela as informações de acordo com aquilo que ela consegue compreender. A gente vê que alguns grandes médiuns, como o Chico, ele tinha uma mediunidade desde criança e isso continuou, né, na sua juventude, na idade adulta. Então, são casos que a mediunidade continua. Só que na maioria dos casos, depois dos 7 anos, a criança ela já não vê mais, não ouve, já tem uma relação com a espiritualidade de uma maneira mais normal e tranquila, tá? As irmãs Fox, não é, Adriana? No caso, lá atrás, que ajudou Kardec, né? No caso das crianças que ajudaram Kardec a desenvolver a doutrina, são casos também pontuais de que houve um objetivo, né? Essa mediunidade, ela teve um motivo, ela teve um objetivo, não é? Quando criança. Sim, muito bem lembrado, Estela. E isso continuou, né? Elas vieram com esse trabalho, né? Com essa missão ou com essa prova, elas tinham esse compromisso de auxiliar. Então, são espíritos que já vieram com essa bagagem. Eu lembro que o meu filho mais velho, quando ele era pequeno, ele trazia algumas informações e nós, como espíritas, eu e meu marido, a gente tomava alguns cuidados. Por quê? A criança também fantasia, né? E aí, se você começa a indagar demais, se você começa a valorizar demais, eles vão ficando com a mente super excitada em relação a esses questionamentos, e eles querem chamar atenção. Aí fica difícil para você, depois de um tempo, discernir o que é da imaginação infantil e o que é mediunidade
propriamente dita, né? Hoje eu posso dizer que ele é médium, ele não segue, ele não quer, mas ele tem essa abertura mediúnica, né? Ele consegue ver espíritos algumas vezes, mas é algo equilibrado que não atrapalha a vida dele. Mas nós não ficamos assim, vamos levar para o centro, vamos buscar um lugar que desenvolva. Não, vamos fazer com que ele participe de reuniões mediúnicas, não. Não é aconselhável, não é oportuno, e como a Estela falou, tudo tem um objetivo, e é por isso que nós precisamos estudar sobre mediunidade, é por isso que nós precisamos buscar boas leituras, e toda e qualquer livro que fale de mediunidade, ele está embasado no livro dos médiuns. Então, vamos fazer dele o nosso primeiro ponto de partida para compreender essas questões mediúnicas, a fim de que a gente não saia por aí cometendo equívocos, né? Tanto com as crianças quanto com nós mesmos, porque, veja, a mediunidade é compromisso. Se você coloca a criança em tenra idade, com esse compromisso de ir em reuniões, de ter essa maturidade, não está de acordo com a idade que ela tem. Né? Não tem maturidade ainda. Cuidado. Não tem maturidade. Eles não têm maturidade para um monte de coisas. Vamos deixar a criança ser criança. Né? Vamos dar a elas os elementos que elas necessitam para se tornar um jovem equilibrado, um espírito, uma alma boa, né? No sentido de saber o caminho a ser tomado. Isso é importante. O problema é que, muitas vezes, a mediunidade nos fascina porque ainda é algo, vemos como algo sobrenatural, né? Então, é o fenômeno. Nós não podemos ficar ainda olhando a mediunidade como o fenômeno, mas como mais um dos sentidos que nós temos. Esse sentido é o sentido ligado às visões, às questões espirituais. E acalmar os pais também, né, Adriana? Acalmar os pais, porque às vezes isso traz um transtorno ou uma preocupação para os pais. Então, buscar o centro, buscar orientação, porque, como a Adriana falou, mediunidade é compromisso, mediunidade não é privilégio, não é glamour, não é castigo. Então, é um caso para ser estudado, para ser trabalhado, para ser orientado, para causar o equilíbrio e não o desequilíbrio dessa criança, e aí entra no caso de adulto também, compromisso, então ele precisa ser equilibrado e não ser fator de desequilíbrio do ser, né? Então isso tem que ser bem orientado, e às vezes a gente sabe de pessoas que não entendem, não busca às vezes uma coisa mais correta e causa um transtorno, causa um equilíbrio e até o tratamento médico para isso, né? Chegando a esse ponto, então acho que se a gente pensar com calma e buscar uma orientação correta, a gente evita muito transtorno com relação à mediunidade. Sim, e uma coisa que a gente tem... Ai, desculpa. Depois eu falo, pode mandar um abraço. A todos que estão aqui no nosso Facebook, Sandra Cunha, Fátima Silva, Antônio Carlos Cassis, Maria Matos, todos participando, a Luzia de Brito, de Votorantim, gratidão. Maria Regina Vicente Espinhosa, bom dia, meninas. Por favor, os antidepressivos bloqueiam a mediunidade? Digo isso porque há 13 anos eu tomo e nunca mais tive os sonhos que me orientavam antigamente. Gratidão, ótimo dia para vocês, beijão. E aí, Estela? Olha, eu não posso falar assim que bloqueia, não sei te dizer se bloqueia a mediunidade. Eu acho que quando acontece da gente ter esse compromisso, essa tarefa existe, em algum momento vai acontecer. Precisa ver se o que ela estava sentindo era mesmo, né? Se esses sonhos eram mesmo uma questão mediúnica. A gente não conhece o histórico dela. Mas, às vezes, a pessoa estava em desequilíbrio e era necessário o tratamento. A gente não sabe o histórico dela, né? Às vezes ela precisava de um tratamento e ela precisa desse antidepressivo para ter uma vida equilibrada. A pessoa, quando em equilíbrio,
ela consegue fazer suas tarefas normais. Eu acho que não seria um fator de bloqueio. Não sei, Adriana, se você pode ajudar nisso. Eu entendo que se ela foi diagnosticada com alguma síndrome, alguma coisa que ela precise tomar um medicamento, eu acho que seja necessário. Talvez os sonhos que ela estava tendo antes não fossem mediúnicos, né? Talvez se ela tivesse alguma situação que fosse necessário. Adriana, você pode me ajudar nisso? Adriana? Sim, claro. Então, o antidepressivo, ele não bloqueia a mediunidade. Tanto que é o que eu tinha pensado, porque a mediunidade, ela, né, como compromisso, ela vai se fazer presente em algum momento, né? Sim, sim. Antes, até quando as pessoas se encontravam em depressão, fazendo tratamento, alguns centros e até a nossa casa orientava que esse médium se afastasse dos trabalhos. Hoje já se entendeu que não, que a necessidade de alguns antidepressivos é porque está faltando um produto químico no seu organismo, então por isso você precisa repor com medicação. E essa medicação não bloqueia a mediunidade, tanto que médiums que fazem uso de antidepressivo, eles continuam no trabalho de orientação, tá? Eu mesma tive problemas gravíssimos de depressão e continuei meu tratamento, fiz o meu tratamento espiritual e continuei trabalhando no grupo mediúnico. Agora, em relação a sonhos, né, onde a gente muitas vezes é orientado, o que pode acontecer? Como a Estela colocou, precisa ver se esses sonhos eram realmente sonhos mediúnicos, no sentido de você entrar em contato com os espíritos que estavam te orientando, né? Agora, só você pode avaliar. Você avaliando que isso realmente acontecia e que eram espíritos te orientando, o que pode estar acontecendo agora? De você continuar sendo orientada, só que você não se recorda. Tá? Então, você continua, porque a gente continua sempre, quando a gente está no estado, né, de descanso do corpo físico, quando a gente está dormindo, nós, espíritos, saímos desse corpo, né? A gente tira esse avental de trabalho, né? Porque o corpo é um avental, é uma roupa de trabalho, a gente tira essa roupa de trabalho e vai para o plano espiritual, para receber instruções, para trabalhar lá, enfim, para N coisas. Agora, o que pode acontecer é que quando a gente retorna para o corpo físico, a gente não tem lembrança. Mas no momento certo, na hora certa, você vai saber como agir. Aí vem aquela coisa, puxa, eu tive uma intuição, né? Então, pode ser uma intuição que veio desse momento onde você estava no sono físico e você foi orientada pela espiritualidade. Então, fique em paz, continue seu trabalho, não está tendo nenhum tipo de bloqueio. E a espiritualidade também respeita o tempo dela de tratamento, não é, Adriana? Se for o caso, não é? Sim, sim, e jamais se larga um tratamento por conta de um trabalho mediúnico, jamais, ou de um tratamento espiritual, isso não é possível, isso não deve acontecer. Aqui pelo WhatsApp tem participação, Rodrigo Almeida de São Paulo, bom dia. Meu sobrinho tinha 4 ou 5 anos, um dia disse para a mãe se ela lembrava do tempo que eles eram velhos, e que ela, a mãe, era filha dele, e que o avô dele era irmão dele, algo assim. Minha irmã chegou a gravar ele falando sobre isso, mas nunca estimulou ou questionou, apenas ouviu. Detalhe, minha irmã não frequenta nenhuma religião e meu sobrinho também não. E aí, Adriana? Isso, a gente sabe que muitas crianças, elas têm recordação de vidas passadas. Então, ele pode estar relatando algo de uma outra vida, pode, né? Como pode não ser, tá? Mas se for relatado, né, a gente pode dizer que isso é verídico, porque isso acontece. Existe um livro, eu até tenho ele aqui, o nome do livro é 20 casos de reencarnação. Então, é um médico psiquiatra, ele não é espírita, tá? Ele é um cientista,
e ele estuda casos de reencarnação e que foram comprovados, crianças que diziam, que falavam de vidas passadas, que davam os seus nomes em vidas anteriores, onde eles moravam, e esse médico, ele foi atrás, são vários casos, mas ele compilou apenas 20. E existem 2 filmes também que são baseados em histórias verídicas e que foram comprovados. Um, acho que é Minha Vida em Outra Vida, tá? Ela é adulta e ela se lembra de uma reencarnação que ela teve e ela morou, acho que na Islândia. Você pode encontrar esse filme no YouTube. É um livro, é uma história verídica baseada num livro, e esse livro foi baseado numa história real. E tem um outro que é uma garota indiana, tá? Ela reencarna e aí ela se lembra da vida passada, que ela era casada com um cara muito rico lá da Índia, e ela vai atrás, né? E ela é católica nessa encarnação. Ela fala com o padre e o padre ajuda. Isso aconteceu de fato, né? Foi comprovado. Então, a gente sabe, a sua cunhada, a sua irmã, agora eu não me recordo, ela fez muito bem de não ficar superexcitando a imaginação dele, porque isso passa, tá? Mais um pelo WhatsApp aqui conosco, Gil Marco Antônio de Osasco. Bom dia, Vanessa, Adriana, Estela. Ao nos reportarmos aos animais, independentemente do tamanho, o que achamos de percepção e instinto não poderia ser mediunidade, já que eles vão além dos nossos 5 sentidos? Obrigado, pessoal. E aí, Estela? Os animais, eles entram nesses assuntos e é sempre um questionamento interessante, desafiador e interessante. Eu sou da linha de que entendo que os animais ainda são instintos, é um princípio inteligente, e são percepções ainda. Entendo por esse lado, eu fico por essa linha. É isso mesmo, né? Porque assim, ó, o que é o médium? O médium, ele é o intermediário, né? Ele faz o intercâmbio, ele traz para nós as informações do mundo dos espíritos, né? Ele passa o pensamento de um espírito. O animal, por mais que ele perceba que ele entre em contato com esse mundo espiritual, ele não é médium, porque ele não tem condições de fazer esse intercâmbio, né? Ele não é um animal racional. Isso daí, a mediunidade só em humanos mesmo. Facebook, Maria Esther de São Paulo. Bom dia, queridas irmãs espirituais. A mediunidade só, a meu ver, se apresenta nos sonhos, na intuição. Cada um tem um grau diferente. Abraços, Maria Esther. E aí, Adriana? Foi o que a gente falou, né? No começo, que a Estela estava explicando sobre mediunidade. Cada um tem um tipo, né? Todos somos médiums, mas cada um tem a sua peculiaridade nesse quesito mediunidade. Então, alguns são intuídos através de sonho, né? No sonho ele entra em contato com o mundo espiritual e depois ele traz essas informações. Todos nós temos essa capacidade. Outros através de intuições, enfim. E aqueles que têm a mediunidade ostensiva mesmo, de ver, falar, enfim, escrever, né? Tem vários tipos de mediunidade, várias formas da mediunidade se demonstrar numa pessoa. Nelson Abdala, também no Facebook. Bom dia. Quem não tem mediunidade ostensiva, pode desenvolvê-la? Estela? Pode. Precisa ver se ele tem essa capacidade. Às vezes ela vai surgindo no decorrer da vida, não é? Às vezes a pessoa vai ficar o tempo todo lá querendo desenvolver e ela não tem, não é para ela, não veio com essa possibilidade. Às vezes ela pode, no decorrer da vida, desenvolver a mediunidade, sim. Ela vai perceber, mas não é assim, eu quero. Eu quero. Eu decidi que eu quero.
Não é assim. Ela vai, no decorrer da vida dela, as coisas vão acontecendo de forma sutil, às vezes vai aparecendo alguma coisa, às vezes a gente vê isso muito na sala de aula, os alunos chegam no primeiro ano, segundo ano, não percebe nada, não tem nada, de repente as coisas vão acontecendo. Então não é só o quesito querer, né? Eu quero. Não é só esse quesito querer. Então, tem essa possibilidade, sim, dele desenvolver. Ele vai percebendo, no decorrer da vida dele, ele vai percebendo algumas nuances que vão dando informação para ele de que ele vai ter essa possibilidade de desenvolver mediunidade. Alguns indícios, né? É melhor, acho que mais do que desenvolver, nós temos que praticar. Aí, quando a gente fala, nós todos somos médios, não temos essa mediunidade ostensiva. Ao invés de eu buscar desenvolver uma mediunidade, que eu posso ficar até frustrada por não conseguir, ou então cair naquela questão da mistificação, de eu achar que estou tendo, que sou médium e não sou esse médium de trabalho, antes de eu pensar nisso, ou de querer fazer isso, vamos praticar a mediunidade. E o que é praticar a mediunidade? É se melhorar enquanto ser humano, é saber ouvir as pessoas, é tratar as pessoas com educação, é fazer o bem sem olhar a quem. Isso é praticar a mediunidade, né? É trazer, é fazer aflorar o que há de melhor em cada um de nós. Esse é o papel do médium. Esse é o papel do ser humano, esse é o papel do cristão, do espírito que está aqui. É para isso que nós estamos aqui. Você que está na nossa sintonia, sabia que o Clube Amigos da Boa Nova, aqui na Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, já mudaram a vida de muitas pessoas? É isso mesmo, inclusive muitos têm a nossa programação como companhia e como um centro espírita em seu lar. Por isso, nós sabemos que é importante falar com você, que está aqui hoje no Rádio Revista, que sabe dessa importância que a nossa programação tem ao planeta inteiro, pelas ondas aqui da internet, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Então, se você ainda não é sócio do clube, faça parte da nossa rede de amigos e contribua com o nosso trabalho. É muito simples, você pode ligar no 0800 12 018 38. Ou também temos o telefone 11 2458 3214. Faça parte da nossa rede de amigos que compartilha os ensinamentos, né, do Espiritismo ao planeta inteiro. Você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp para ter mais informações. O WhatsApp do clube é o 11 97261 0272. Ou também você pode acessar o site para se tornar um sócio, lá tem todos os seus benefícios, tá certo? feal.colabore.org. E a nossa gratidão a todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, sempre nós vamos transmitir essa gratidão a você que está sempre aqui conosco, né? Nós temos o Nelson, né, já participou aqui conosco, um grande beijo para o Nelson, um beijo para Marlene Pisoni, também aqui no Facebook. Nós estamos lá, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, acesse a nossa transmissão. Zica Camargo, gostaria de saber se quando a gente sonha com animais, pode ser um sinal de aviso de algo. Sonhei com uma lagoa no meio do nada e um elefante branco, um sapo morto dentro desse lago. A gente pode interpretar dessa forma aí os sonhos, como é que é isso, Adriana? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a sonhos, né? Porque muitas vezes, e na maioria delas, é a nossa imaginação. Ou alguns sonhos também, eles são tão espirituais que o cérebro não consegue codificar e trazer para nós uma informação material. A doutrina espírita não tem por hábito interpretar sonhos. Por quê? Porque a gente vai cair num terreno muito complicado, sabe? Porque a mente humana, ela é muito vasta, ela é um campo muito minucioso e perigoso. A gente tem que ter muito conhecimento. A dica que a gente dá, baseada na doutrina espírita e nos estudos, é que a gente não se preocupe em decodificar sonhos, mas que a gente procure nos preparar para o horário de dormir.
né? Fazendo uma boa leitura, fazendo a nossa prece, relaxando para ter um sono tranquilo, sem se preocupar se esse sonho tem cunho mediúnico ou não. No momento certo, a gente vai ter as informações que a gente precisa. Muitas vezes elas vêm em sonho. E a espiritualidade, quando quer nos auxiliar, quando quer nos atender, quando precisa puxar a nossa orelha, eles são bem objetivos. E a gente consegue entender plenamente, tá? Então, a visão do sono e dos sonhos para os espíritos não tem nenhum código, né? De, sonhou com elefante é isso, sonhou com cobra é aquilo. Não existe uma relação racional para esse tipo de interpretação de sonhos. O Gilmarco está aqui, complementando as informações, né? Mas essas várias maneiras de sentir e perceber a mediunidade não pode estar implicitamente presente nos animais, já que eles também recebem instruções, não só de programação, mas diárias, com a finalidade das resoluções dos problemas deles, uma vez que também aprendem e se aperfeiçoam também. É polêmico, eu sei. É polêmico. Só que polêmico. Assim, é colocado que a mediunidade, ela está apenas no humano, tá? Ainda nesse planeta Terra, onde nós estamos, os nossos irmãos animais ainda não estão ligados com essa questão da mediunidade. Eles interferem, eles conseguem fazer um trabalho de intercâmbio, assim, eles veem os espíritos, sim, eles veem muitas vezes algo ruim que está nos acompanhando, sim, eles têm esse instinto e têm essa capacidade energética, mas não a mediunidade em si. É polêmico, sim. Isso, não esse intercâmbio não. Eles não têm, porque o cérebro deles não é desenvolvido para isso, né? Eles estão seguindo a evolução. Vai chegar um determinado momento que eles terão, mas não é nesse planeta, não é aqui no planeta Terra. A Lourdes Campos está no Facebook fazendo uma pergunta aqui sobre sonhos, a gente até meio que já deu um parâmetro aqui a respeito de ficar decifrando, né, Lourdes? Ela perguntou, sonhar com o marido, com outra grávida, é o quê? Mas aí é complicado a gente falar a respeito de decifrar. Eu acho que é uma preocupação da pessoa, não necessariamente que isso esteja acontecendo. Às vezes a gente fica pensando nisso, fica com ciúme. Será que ele está me traindo? Aí de noite o nosso subconsciente vai criar essa imagem, né? Tome cuidado, não dê atenção a isso, não. Beijo para Sueli Bazetti, também por aqui. Elvaci Freitas. Emmanuel diz no livro Consolador que a mediunidade não pode ser feita de precipitação, nesse ou naquele setor de atividade doutrinária. Toda espontaneidade é indispensável. E aí, Estela? É isso mesmo, não pode ser de precipitação. A mediunidade, ela precisa ser estudada, ela precisa ser trabalhada, por isso que a gente às vezes no centro, né, chega a pessoa, mediunidade, já precisa trabalhar, já precisa ir num grupo mediúnico, aquela euforia, aquela coisa de querer já resolver. Não, tem que se estudar, vamos estudar doutrina, vai para um grupo, estuda, realmente, porque enquanto compromisso, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, tanto para o médium quanto para o plano espiritual. Então, não pode ser mesmo essa coisa afobada, ela tem que ser trabalhada, tem que ser estudada e tem que ser equilibrada. E, para isso, na afobação, você não faz nada em equilíbrio. Está certo o nosso companheiro no que ele falou, e principalmente porque ele leu em uma obra confiável, né? E também complementa aqui ela, né? O livro Nosso Lar de Chico relata os sonhos de André Luiz. Vale a pena ler esse livro para outras tantas respostas que a nossa alma indaga. Muito bom, viu? Isso mesmo. Um abraço para você. Você tem algum tipo de mediunidade ostensiva, Estela? Vanessinha, eu sou daquele grupo que fica na mediunidade rudimentar. Tá ótimo. Eu não tenho, não. Eu tenho muitas, assim, poucas vezes uma intuição, mas, assim, poucas vezes. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva.
Eu não tenho, não. Mas é só mesmo eventualmente alguma intuição, mas não tenho nenhuma mediunidade extensiva, não. Você, Adriana? Eu tenho, né? Eu tenho, mas assim, é interessante porque eu trabalho no grupo mediúnico, né? Mas eu não trabalho no grupo mediúnico como médium, eu trabalho como orientadora. Aí falam assim, mas se você não trabalhar a sua mediunidade, isso vai te adoecer. Não tem aqueles mitos também, né? Você vai adoecer, Sim. Sua vida vai para trás, você vai... Não. Porque há várias maneiras de você trabalhar a mediunidade, né? Se eu tenho a psicofonia, eu posso trabalhar essa mediunidade sendo oradora, trazendo informações, dando conselhos, ouvindo as pessoas, né? Buscando melhorar o meu interior, praticando no meu dia a dia. Então, eu não vejo nenhum problema para mim, nada tem me causado problema o fato de eu não estar exercendo a mediunidade no centro espírita. Eu vou no centro, né? Eu trabalho lá, eu trabalho no grupo mediúnico, mas eu sou orientadora. Vez ou outra, quando necessário, na verdade eu sou dirigente, vez ou outra, quando necessário, que tem um outro dirigente, aí eu me coloco como médium, mas muito raramente. Eu também não tenho, não. Tenho muitos sonhos, né? E talvez a intuição, mas ostensivamente também não. A Elbaci está perguntando, o que você acha? Mediunidade é prêmio ou castigo? De Mato Grosso. Pois é, a gente falou agora há pouco, não é? Mediunidade é compromisso, não é nem prêmio nem castigo, é um compromisso lá na hora do nosso planejamento reencarnatório, a gente entra com esse compromisso, né? Às vezes a gente fala, olha, eu quero agilizar um pouquinho aí o meu compromisso com as minhas pendências, ou eu quero colaborar mais com as pessoas, é um compromisso, não é prêmio e não é castigo, é um compromisso que nós temos, que nos ajuda muito no nosso processo evolutivo, que nos ajuda muito a nos conhecermos, a nos melhorarmos, é um compromisso que nós temos, não é prêmio, não é castigo, é um compromisso com a espiritualidade que nos ajuda e que nos ajuda também ao outro, que ajuda o outro, aquelas pessoas que estão no nosso caminho, porque o trabalho mediúnico não é para sair cansado, não é para sair triste, não é para sair desequilibrado, não é para sair desenergizado, muito pelo contrário, é para sair feliz, porque nós pudemos ajudar. Da mesma forma que às vezes eu vou fazer a caridade, por exemplo, num asilo, num orfanato, em que eu estou vendo a pessoa que eu estou ajudando, um trabalho mediúnico é a mesma coisa. Eu estou ajudando um grupo de desencarnados, de espíritos que estão precisando de uma orientação. A Adriana acabou de falar que ela é orientadora. O que ela faz num trabalho? O orientador faz o que num trabalho de orientação? Orienta aqueles espíritos que se manifestam no grupo necessitado de um conselho, necessitado de uma orientação, por isso o orientador. Orienta aquele espírito naquilo que ele precisa. Então é como se você estivesse conversando com um encarnado, orientando ali um amigo seu, ou uma pessoa que pede uma informação, e você se sente feliz por isso, porque a pessoa foi embora com uma orientação bem dada. É esse o trabalho do orientador. Então, o médium precisa sair do trabalho feliz, contente, com a energia reposta, enfim, é um compromisso que nós temos em ajudar o próximo. Então, nem prêmio nem castigo. De que forma nós podemos lidar aí com a mediunidade quando nós não queremos realizar nenhum tipo de trabalho em casas espíritas nesse sentido, Adriana? Eu meio que falei um pouco sobre isso, né? Existem muitas pessoas que são médiums e não estão em casas espíritas. Tem pessoas médiums que estão em outras religiões até, né? Tem na igreja evangélica, tem na igreja católica, tem no budismo, porque a mediunidade não é um atributo do espiritismo, mas um atributo do espírito, tá? E aí, se eu não quero ir para um centro desenvolver ou trabalhar essa mediunidade, eu vou trabalhando no meu dia a dia, na minha casa, tratando bem as pessoas, né, sendo caridosa,
auxiliando sempre, seguindo os exemplos de Jesus, praticando o evangelho. Eu não vou trabalhar a minha mediunidade em casa, assim, dando comunicações, dando consultas, né? Não é trabalhar, isso não é de bom tom fazer. Por quê? Porque nós não temos ainda uma proteção para que a gente possa fazer isso em casa, tá bom? Sempre com responsabilidade. Exatamente. Agradecendo a todas as participações e agradecendo a você, Estela, tudo de bom. Imagina, eu que agradeço, é uma alegria sempre estar aqui trocando essas informações com vocês que nos ouvem, que nos vê, que tenham todos uma ótima semana. Aqueles que puderem, que quiserem, estudem a mediunidade, estudem o Livro dos Médiuns, procurem um centro agora mesmo que de forma virtual, nós temos cursos para quem quiser estudar, e fica aqui o nosso convite, estude a mediunidade, estude a doutrina espírita, que é sempre uma boa forma de conhecer a doutrina. Um beijo a todos, até o próximo programa. Obrigada, Adriana, beijo. Obrigada, beijo, estudem Livro dos Médiuns, e esse é o livro que eu falei, tá? Reencarnação, 20 casos do Ian Stevenson. Uma excelente semana a todos, até quinta. Beijo grande. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Termina aqui Rádio Revista André Luiz.